Olá, meu nome é Niele e estou aqui para apresentar minha parte do código que eu alterei. E eu fiquei com um problema do horário e do horário de início e de fim, que o usuário não estava conseguindo alterar esses horários. Então, o que eu alterei aqui foi na parte do Showtime Finish Picker e o Showtime Start Picker. Nessa parte do código, eu fiz uma pequena alteração para garantir que, ao selecionar a hora de início e de fim, com o Daytime Picker, a data original fosse mantida e só a hora fosse alterada. Antes, quando o usuário selecionava uma nova hora, o valor já era salvo diretamente, né? Aí não podia alterar. O que podia acabar sobrescrevendo também a data, o que não era o que a gente queria, né? Aí, para resolver isso, eu fiz com que a alteração afetasse apenas os campos de hora e minuto, mantendo a data original intacta, né? Aí, no seletor de horário, que é esse aqui, Select Time, temos uma condição de início, né? Aí, no Show Time Start Picker, eu verifico se o usuário selecionou uma hora, né? No caso, Select Time. Se sim, eu crio uma nova data baseada no valor atual do Time Start, usando o New Date. Aí, depois disso, eu atualizo, né, apenas os campos de hora e minuto com 7 hours e os 7 minutes, usando os valores da hora que o usuário escolheu, né? Aí, por fim disso que eu fiz, eu salvo esse novo horário com 7 time started, que daqui do update, por último. Aí, a mesma lógica se aplica ao horário de término. Isso garante que a data completa da atividade continue correta. Então, enquanto o usuário pode mudar só a hora de início e de fim da tarefa, com o select, né? Aí, assim, quando o app estiver rodando, o usuário pode abrir o modal, escolher os horários certinhos e as alterações serão refletidas corretamente no estado do componente, sem bagunçar, né, a data associada à atividade. Aí eu acredito que, com isso, consiga resolver o nosso problema. Obrigada, é isso mesmo. Bom, professor, sobre a parte de validação, a gente tem o seguinte. Realmente, a gente tem um estado de erros que vai armazenar o título, o esporte local como falso. Então, se a gente, por acaso, tentasse criar, né, uma atividade sem preencher nada, como estaria em falso, ele não liberaria. Então, apareceria o erro. Então, aqui a gente tem falso. Para mudar isso e para poder perceber, né, que os campos estão vazios ou estão selecionados, a gente vem aqui handle save active. Então a gente cria aqui, né, as variáveis, né, as constantes no caso, título válido, esporte válido e place válido. Então, aqui nós temos o título ser maior do que 4, o esporte tem que ser maior do que 0, então tem que ter um selecionado, e o local tem que ser maior do que 0, então o local também selecionado. Isso a gente vai setar aqui, né, no estado de erros, eles agora como válido. Então, aqui a gente tem o seguinte, vou explicar para o senhor. A gente define aqui a forma que vai validar esses campos. Por exemplo, se no meu título eu tiver menos do que 4, no meu título lá eu tiver menos do que 4, aqui a constante ela vai continuar como falsa. Então, vai ser bloqueado eu conseguir salvar uma atividade sem título, entendeu? A mesma coisa para os esportes. Se for maior do que 0, ele vai vir aqui para esportes válido. É a mesma coisa aqui para o local. Então, aqui a gente entra no if, né? Se o título, o esporte ou o local, eles estiverem falso, a gente vai. For diferente, né, do que está aqui. No caso, ele vai dar um alerta aqui de um erro dizendo preencha todos os campos obrigatórios. Então, basicamente, se esse título válido for diferente do que está aqui, ou seja, o falso, ele vai disparar esses erros aqui. Então, todos os três estão preenchidos, né, para poder a gente prosseguir. Aí aqui é uma validação que eu fiz para a parte da hora de início e hora de fim. E no caso, a gente tem aqui a constante, né? E se a hora de início for menor que a hora de fim, ele vai alertar, né, que o horário de início deve ser anterior ao horário de fim. Ou seja, a gente tem que ter o horário de início 5 horas e o horário de fim não poderia ser 4h30 da manhã, entendeu? Tem que ser a mais do que 5 horas. Bom, basicamente a lógica é essa. A parte de data, como ela já inicia, né, com a data atual, não precisou ser validada. E aqui, basicamente, a gente tem... bom, a gente tem aqui, ó, quando a gente tenta salvar e ele é inválido, ele vem aqui para o campo erro, aí ele vem, dá aquele erro lá, né, e aparece a mensagem aqui, ó, campo obrigatório. Aí vai mudar, né, o background, vai mudar a borda, que vai ser vermelha, e vai ter essa outra coisinha aqui. Bom, quando a gente fizer isso, a gente vai ter aqui também um change, no caso. Esse change aqui vai ser para o seguinte, quando a gente tenta salvar campos inválidos, vai aparecer campo obrigatório, vai aparecer a palavra campo obrigatório, cadê? Vai aparecer aqui, né, campo obrigatório.
E esse onChange aqui, ele vai servir para quando a gente começar a digitar nesse campo obrigatório, ele vai remover, né, esse erro aqui, essa palavra lá do input. Então, basicamente não, né? Então é isso aqui, a parte de validação do site. Bom, eu modifiquei aqui a função de deletar. Então, eu criei essa função auxiliar, que nela vai conter aqui todos os parâmetros. Aqui tem a constante com as mensagens. E nela também tem o alerta. Também vai ter a atualização dos estados. E também vai remover o item do Async Storage. Então, tudo isso aqui, ele tinha em todas essas partes do código aqui. Então, aqui no deletar, cadê? Aqui. Então, ficou dessa maneira, agora o tamanho. Apenas com os parâmetros que ele vai usar e com a mensagem. Então, antes ele tinha tudo, a remoção do sync storage e também a atualização dos dados, os states. Então, ficou tudo aqui agora, nessa função auxiliar. Deixa eu agora mostrar o código funcionando. Então, aqui a gente adiciona um novo local. E aqui podemos deletar. Então, a função está funcionando, ele deleta o local. Aqui em esportes, vou adicionar. Aqui também eu vou conseguir deletar. Agora aqui na criação de atividades, ele pede a confirmação, né, que todos os campos obrigatórios. Aqui também as datas estão funcionando. Então, aqui a gente consegue marcar, né? Aqui como excluir os esportes e o local, então eu não consigo criar. Mas a data está funcionando. Aqui também, agora a validação está funcionando. Fala, boa tarde, professor. Então, estou aqui para apresentar a alteração do código que eu fiz. Fiquei responsável por adicionar a verificação de data que a nossa aplicação tinha. Ela permitia você escolher uma data anterior do que a atual, que não fazia sentido na nossa aplicação. E a verificação, ela se encontra nesta linha aqui. Foi preciso realizar apenas uma verificação simples, que é o mínimo date, new date. Utilizando essa função, a aplicação ela entende que a data a ser escolhida não pode ser anterior à data atual. É uma alteração simples, mas funcional.